Oi pessoal do YouTube, tudo bem? Hoje eu invadi a cozinha da Lúcia para fazer essa delícia. Isso aqui é um doce de banana em barrinha, de corte. Quando você tem aquela vontade de comer uma sobremesa, tá aqui uma opção saudável e fácil de fazer, embora não seja rápido. Mas é bem tranquilo de fazer. Eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo, vocês vão ver que é uma opção bem legal, tá bom? Então vem comigo. Nós vamos precisar de banana, quanto mais madura melhor. Então, primeira coisa, tirar a casca, descascar ela toda, tirar toda aquelas cordinhas que a banana tem, né? Para não ficar aquela fiapeira, né? E aí, depois que tiver uma certa quantidade, coloca naqueles saquinhos de comida para a gente levar pro freezer, né? Porque a gente pega as bananas assim que compra, né? De cada vez que a gente compra, sempre sobram umas duas que amadurece rápido demais e a gente vai guardando, né? Então, pega, embrulha ela, coloca numa embalagem e coloca lá para dentro do freezer. Quando tiver uma boa quantidade já congelada, a gente pega, então é com essas bananas que nós vamos fazer o doce. Pega uma panela que suporte a quantidade, nesse caso aqui nós estamos usando uma quantidade de banana que eu calculo que deve dar uns 4 quilos. Então a gente junta tudo, não importa que passou da altura da panela, porque isso aqui vai reduzir bastante. Ele vai ficar bem, assim, vai ficar metade da panela mais ou menos de volume de banana depois que começar a cozinhar, né? Então não tem problema não, ficou uma quantidade bem grande aqui. Leva a panela no fogo, aqui no caso eu vou pôr no maior fogo que a gente tem no painel, no fogão, porque a quantidade é grande, né? Então, para não ficar demorando muito. Olha a altura que ficou essas bananas. Mas não esquenta não, que elas vão diminuir. Tá vendo? Aqui essa fumaceira aqui não é de calor não, é do frio que tá subindo. Agora sim já é calor, né? Tá subindo, ó. Veja que a quantidade das bananas, o volume vai diminuindo. Eles vão ficando bem assim na altura que a panela suporta, né? E é só ir cozinhando, vai mantendo assim, no fogo alto mesmo, que vai juntar bastante água. Ele vai juntando, né, vai baixando, olha, já começou a juntar água. A gente vê que a banana começa a cozinhar. Depois que chegou, que tem bastante água, a gente abaixa o fogo e vai continuando, vai mantendo as bananas ali, ó. Veja que ele vai juntando, não tampa, porque se tampar vai subir. Veja que ainda tem bastante sorvete de banana aqui no meio, né? Então ainda mantém no fogo baixo, porque já começa a querer queimar as que estão de baixo. Tá vendo ali, ó? A gente vai mexendo para evitar que queime as que estão por baixo, né? Ela começa a espumar, então você tem que também dar uma mexidinha para que não suba, porque se subir vai fazer uma tragédia em cima do fogão, né? Vai ficar uma coisa bem melecada, né? Eu já fiz algumas vezes e aconteceu isso. Não foi muito agradável o resultado não. Depois tem que fazer todo um trabalho de limpeza aí, devagarinho, porque para não deixar cair líquido na parte de baixo, que é um armário, né? Então a gente vai mexendo para não deixar subir. Mas é assim, vem, mexe um pouco, fica de olho, não deixa subir e vai mantendo assim, até reduzir bastante o líquido, né? Olha como que ele começa a espumar. Então a gente mexe mais um pouquinho para baixar essa espuma, não deixar ela derramar. E vai mexendo. Sempre mexendo. O segredo desse doce é mexer. Não pode ter canseira não pode ter preguiça.
vai mexendo para não deixar subir a espuma, vai mantendo assim. Veja que agora ele já chegou num ponto em que as bananas já estão ficando com cor de banana cozida, né? Então, ainda sempre o mesmo esquema, mexendo. Agora existe um risco maior de queimar, embora tenha bastante líquido ainda, ele vai começar a aparecer nas bananas conforme você mexe, algumas bananas meio queimadinhas. Então o que a gente faz nesse momento? Eu vou colocar ele num fogo menor aqui, porque esse bocão do meio ele não tem fogo mais baixo do que isso, né? Então põe numa outra boca com fogo menor e vamos continuando a cozinhar. Agora é paciência. Ó, tá vendo aqui que já queimou um pouquinho? Então tem que tomar cuidado para não acontecer isso aqui em grande escala, né? Queimar um pouquinho é até bom, porque vai ajudar na saborização do doce, tá? Então é normal isso aqui. Mas se queimar muito, você perde o doce, né? Então é aí que está o grande pulo do gato. Saber, assim, não deixar parado para ele não haver a queima do doce. E aí ele vai ficando escuro, vai ficando. Por enquanto aqui são os passos normais de um doce de banana, daqueles tipo cremoso, né? Que a gente usa para comer com bolacha ou na colherada mesmo, enfia lá na tigela e come, né? E ele vai chegar nesse ponto primeiro, né? Para depois a gente fazer a parte da barra. Então veja aqui, ó, o doce já está bem cozido, vê que ele já está bem escuro, mas ainda não está no ponto. Então nós vamos mexendo sempre. Por enquanto ainda está leve, né? A gente vai mexendo, mexe um pouquinho, para, olha, cada 2, 3 minutos vai lá dar uma mexidinha. E o doce vai, assim, pegando o ponto. O pessoal antigo falava apurando, né? Não sei se esse termo ainda é usado hoje. Mas aí o doce vai chegando no ponto que precisa. Mas enfim, a gente vai chegando, a hora que chega nesse ponto que está agora aqui, ó, ainda tem bastante líquido, mas ele já está numa cor boa e a banana desmanchou. Então a gente apaga o fogo, 9 horas da noite agora, e amanhã a gente volta. Agora, 9 horas da manhã, né, depois de 12 horas, ele ficou desse jeito aqui, ó, com o fogo apagado. Deixa tampadinho durante a noite toda e ele evaporou a maior parte do líquido. Então agora vamos acender novamente o fogo. E agora é aquela hora que o maridão tem que assumir a cozinha, porque o trabalho pesado começa agora. E não que a mulher não aguente, a mulher vai aguentar muito mais, mas essa é a hora do marido fazer a graça, né? Então vamos pegar e começar a mexer esse doce com mais vigor e agora com maior frequência, né? Porque, veja, ele já está seco, a gente faz um pocinho ali, não junta nem um pouquinho de líquido, né? Então, agora começa a parte braba do negócio. Tá vendo? Ele já começa a dar a juntar assim um caldinho mais espesso ali no fundo. E agora é saber administrar isso para que o doce vai pegando ponto. Então agora é aquela velha receita, vai mexendo, mexendo e puxando. Sempre puxando para ver como que o fundo está ficando, né? Ó, veja como que já está pesado. Aqui começa até a doer o braço, viu? Quem não tem costume de fazer exercício. Então mexe, antes a gente levava 2, 3 minutos, agora não. Você mexe, espera uns 15, 20 segundos, aí volta, mexe de novo e vai olhando o que está acontecendo no fundo. O fundo é o segredo. E sempre assim, ver várias partes do fundo, né? Veja como que ele está já assim bastante grosso, denso, e ele vai cada vez ficar mais pesado para mexer. Aí o que acontece? Olha, ele vai começar a grudar. Olha, ele vai começar a grudar aqui no fundo. Então nessa hora já deixa um copo de água aí do lado para a gente ir usando ele para o equilíbrio da temperatura, para não deixar ele passar muito, né? Lembrando que nesse momento o fogo tem que estar baixo, tá? Então
não correr a conta. E aí vai mexendo, então a gente puxa o doce assim, vai puxando. Eu vejo que a gente puxa ele ainda retorna para o meio, né? A gente abre um caminhozinho no meio ali e ele vai retornando. Então a gente vai mexendo ele para não deixar ele concentrar ali, mexendo sempre em várias partes do doce. Vou pegar um ângulo melhor aqui. Então vai mexendo aqui, ó, puxa ele, tá vendo que ele ainda volta. Então, veja que agora, ó, ele já começa, olha só, começa a grudar e formar uma crostinha no fundo, tá vendo? Embora o doce está voltando, mas ele já está fazendo a crosta lá. Então a gente tem que ir mexendo e assim com um pouco de força no fundo para ir descolando o que ele está colando ali. Esse é o ponto do doce que normalmente a gente para aí, né? Ele fica em formato de geleia. Dá para comer com biscoito, com pão, na colher, né? É o ponto de colher. É o doce de colher, que a gente vai comer com colher. Mas a gente aqui ainda falta bastante, né? Isso aqui já passou mais ou menos, depois que a gente ligou de novo o fogo, uns 40 minutos, uma hora mais ou menos, não cheguei a cronometrar, mas é por aí mais ou menos que está esse tempo aqui. Então vamos continuando, tá vendo que ele descola do fundo e começa a formar a crostinha lá. Então só tem que tomar cuidado com isso aí agora, para não queimar o doce. E vai continuando mexendo, sempre de olho, raspando o fundo para não deixar acumular a casquinha queimada lá. Conforme ele vai juntando essas crostas, ele vai ficando mais difícil de remover. Então a gente vai raspando com a colher, esse fundinho vai ficando aqui assim, ó. Então que ainda dá para sair, vai puxando. E é isso aqui que vai dar a cor e a consistência do doce final. Então a gente vai fazendo assim, vai fazendo esse movimento, vai vendo que essa crostinha que vai formando, ela começa a endurecer. É aí que entra a água. Cuidado, tá? Joga bem devagarinho para não haver explosão da água. E aí, ó, quando a gente joga, é como se a gente estivesse lavando o fundo da panela. Ele começa a descolar. E aí vai, assim, raspando com a água, puxa para o outro lado, vai abrindo. Aí faz a mesma coisa, joga ali também sempre devagarinho para evitar que a água exploda e aquele vapor te queime, né? Tem que tomar cuidado aí. Então por isso não é recomendado criança fazer isso aqui, pelo menos não sozinho. E aí a gente chega num ponto que tem que fazer sem dó mesmo, vai raspando o fundo sempre, para ir tirando a crosta e jogando a água lá para ir lavando o fundo, né? E aí esse queimadinho que ele vai saindo cada vez que a gente joga a água, ele ao mesmo tempo que ele vai aumentando a consistência do doce, ele vai formando essa, assim, já ponto de bala, né? Quem trabalha que é doceiro sabe, né? Vai formando esse ponto de bala aqui. E isso já demonstra que nós estamos bem próximos já do ponto ideal do doce. Olha, dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo como é que tá? Olha só. Fica bonito. Se você experimentar esse doce agora, ele já tá com aquele gosto daquelas barrinhas que você compra no mercado, em algum lugar assim. Então vocês lembram que quando a gente colocou as bananas, a altura que estava, olha o tanto que sobrou aqui. Deu uma redução aí, acho que de 5, 6 vezes, né, da quantidade. Então é mais ou menos isso aqui mesmo, gente, porque a maior parte da banana é água, né? Então aí depois que a gente passou por esse processo várias vezes, né, de raspar e colocar a água para ir limpando o fundo da panela, ele vai ficando numa situação em que não adianta mais você jogar muita água, que ele vai formar a crosta mais rápido do que você consegue raspar. Quando ele chegar nesse ponto, é o nosso ponto já para a próxima etapa do doce. Então nessa hora a gente apaga o fogo, deixa esfriar um pouco, né, para a gente não se queimar. Vamos para a próxima fase.
Aí essa massa toda que ficou, agora que ela já está fria, a gente espalha numa assadeira, vai colocando tudo assim. Coloca ela na assadeira, né? E aí faz vai baixando ela para fazer uma homogeneização de altura. Pela quantidade de doce que tem e o tamanho da assadeira, ele vai dar mais ou menos uma espessura de uns 2 centímetros, que é o ideal para fazer a barrinha. Então vai espalhando bem para ficar com aquela espessura ideal da barra. Nós vamos levar essa assadeira para um forno. A gente coloca ele a 180 graus, não precisa estar pré-aquecido. A 180 graus por uns 40 minutos ele vai ficar ali. Depois desse tempo, a gente retira. Agora vocês vão notar um truque aqui, ó. Vocês viram que a minha assadeira encolheu e o doce também? Na verdade, aquele primeiro doce que eu estava fazendo, a Lúcia tirou ele da assadeira, quando eu fui trabalhar, eu deixei por outro dia, né? Eu fui trabalhar, ela pegou e tirou e aí pulou uma etapa da filmagem. Aí eu peguei e fiz um outro doce para mostrar para vocês como é que fica, né? Esse aqui não deu muito certo não, vocês veem que tá queimado um pouquinho assim no canto, ó. Grudou tudo, o outro ficou melhor. Tá vendo? Olha como tá duro de tirar aqui. Mas eu fiz para mostrar para vocês o resultado final, né? São falhas que acontecem. Esse aqui ficou mais fininho, aquele outro lá ficou 2 centímetros. Eu vou mostrar, no finalzinho do vídeo tem ele também, para mostrar para vocês. Mas tá vendo? Ele ficou meio rosado, porque eu não deixei cozinhar o suficiente para dar a cor certinha, tá vendo? Por dentro, olha só. Mas a receita é a mesma, e o sabor tá igual. Tá muito bom. Então agora é cortar, deixar ele nos formatos que você quer e depois armazenar, né? Tá vendo? Cortar nos pedacinhos aqui e cada dia depois do almoço eu pego um pedacinho para comer. Ó, esse doce aqui é aquele primeiro. Veja como que ele ficou bem diferente do segundo, né? Aquele já está desenformado, a gente já comeu até uns pedaços que está faltando aí. Agora nós estamos fazendo uns cortes aqui que a Lúcia vai usar isso aqui em um outro vídeo para uma outra receita. Olha como que eles ficaram. Bom, né? Dá até água na boca. Eu já comi uns 4, 5 dessas barrinhas aqui. Olha só a consistência, a altura. Tá vendo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da receita. E, se gostou, não esquece do joinha. E não esquece também de comentar, tá bom? E a gente aguarda vocês na próxima receita. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo. Abraço.